O Cão dos Baskerville foi simplesmente o maior sucesso das aventuras de Sherlock Holmes em sua época, e até hoje nos mostra o motivo. É a aventura mais completa e cheia de peças se encaixando que Sir Arthur Conan Doyle já fez. Sendo assim, terei o cuidado de descrever todos os passos um por um para que você entenda cada linha dos mistérios. Então, para mais da literatura nerd, não se esqueça de se inscrever para apoiar o canal. Eu sou Jonathan Rourke, um estudante de física da USP, escritor de fantasia, e esse é o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. A investigação em Londres. Assim como todas as aventuras de Sherlock Holmes, esse livro é um relato escrito pelo Dr. Watson, que começa com ele e seu colega de quarto Sherlock Holmes no seu dia a dia. Só que no caso, o que os tira da zona de conforto é o fato que alguém deixou na sala de espera uma bengala e foi embora. Um cliente para Sherlock Holmes, obviamente. Analisando a bengala, Holmes percebeu que era de um médico jovem que vivia no campo, e logo tal médico veio buscar a bengala que esqueceu e conversar com Sherlock Holmes sobre o caso. Ele explicou que trabalhava em uma região dominada pela rica família Baskerville e que as lendas contam que muito tempo antes, um certo Lord Baskerville, após sequestrar uma dama inocente, acabou sendo amaldiçoado, já que avistaram um cão do inferno indo buscá-lo, e este mesmo cão teria sido mantido assombrando a família Baskerville até os dias atuais. Por mais que o médico considerasse o cão infernal apenas uma lenda, nos dias atuais, o atual Lord Charles Baskerville foi encontrado morto de puro terror, rodeado pelas pegadas de um cachorro gigantesco. Por causa disso, o sobrinho do falecido, que morou a vida toda no Canadá, estaria voltando para a Inglaterra para herdar todos os bens e a mansão. Porém, para garantir que o rapaz pudesse desenvolver bem sua vida, o médico queria que Sherlock Holmes investigasse o tal cão infernal que rondava a família, sempre trazendo mortes estranhas. Para investigar a tal maldição da família Baskerville, Sherlock pediu para se encontrar com um jovem que seria seu cliente, e no dia seguinte, Henry Baskerville chegou em Londres da América do Norte, demonstrando que tinha acabado de receber uma carta avisando para ficar longe do pântano da mansão de Baskerville ou acabaria morrendo. O jovem também disse que uma de suas botas tinha sumido, sendo todos esses fatos que deixaram claro para Sherlock que quem quer que tivesse forjado a morte do antigo Lord e culpado a maldição do cão infernal também estava observando Henry desde o momento que chegou em Londres. Quando Sherlock e Watson mandaram o médico e o jovem Lord embora, não pensaram duas vezes em segui-los e conseguiram ver o tal perseguidor disfarçado em uma carruagem, que logo perderam de vista. Então o próximo passo seria descobrir de onde o perseguidor tinha mandado aquela carta e interrogar o cocheiro da carruagem. Sobre o hotel onde o perseguidor estava hospedado não encontraram nada, mas Sherlock, que tinha decorado o número da placa da carruagem, conseguiu chamar o cocheiro e ofereceu dinheiro para saber como era o cliente que alugou a carruagem durante o dia inteiro. O cocheiro deu uma descrição bem básica sobre o tal homem, incluindo ele estava com uma gigante barba que obviamente era falsa, para esconder seu rosto. Mas a parte mais engraçada é que, de acordo com o cocheiro, o tal homem disse que estava fazendo toda aquela perseguição por ser um detetive particular, e seu nome era Sherlock Holmes. Essa informação fez Sherlock cair na gargalhada, porque estava óbvio que quem quer que fosse o homem que perseguia Henry Baskerville, este notou a investigação de Sherlock e resolveu mandar essa brincadeira de mau gosto, sabendo que Sherlock interrogaria o cocheiro. Com isso, a investigação feita em Londres terminou, porque no dia seguinte Henry Baskerville viajou para a mansão que herdou de sua família, e Sherlock disse que estava ocupado demais para ir junto, mandando John Watson para ajudar o Lord nos mistérios. Como as aventuras de Sherlock Holmes são narradas pelo ponto de vista do Dr. Watson, a partir desse momento, não vemos o que Sherlock Holmes ficou fazendo em Londres, passando a acompanhar completamente as aventuras de John Watson, o Lord Baskerville e o médico que os auxiliava nos domínios da mansão de Baskerville. Dr. Watson nas terras de Baskerville. Após chegar na mansão de Baskerville, o médico Mortimer voltou para sua casa e John Watson se assentou morando junto com Lord Henry, com os dois conhecendo também os únicos outros residentes da casa, o mordomo chamado Barrymore e sua esposa.
Enquanto Lord trabalhava em arrumar os vários papéis da herança que recebeu e estabilizar sua vida, Watson resolveu conhecer a cidade, indo na agência de telegramas e indo conhecer o pântano tão temido, sendo guiado por Stapleton, um amigo do médico que era biólogo e vivia no pântano para estudar os muitos insetos de lá. No momento que Stapleton se perdeu buscando uma borboleta, uma mulher viu John Watson sozinho e se aproximou falando desesperada para ir embora, voltar para Londres por estar em perigo de ser pego pelo cão infernal. Quando Stapleton voltou, apresentou que essa era sua irmã e ela pediu desculpas pela confusão, já que ao ver Watson, um homem estranho na cidade, pressupôs que fosse Henry Baskerville. Então, já que não era ele, não deveria se importar com o aviso. Mas isso ainda intrigou Watson, porque estava claro que as pessoas consideravam que Henry estava em um grande perigo, apesar de não acreditar na lenda que assustava a todos do cão infernal. Watson passou a escrever e enviar para Holmes relatórios extremamente detalhados sobre toda a sua convivência na mansão de Baskerville e contando sobre todas as pessoas que vivem nos arredores. Conforme o passar dos dias, ele presenciou Henry Baskerville se aproximando cada vez mais da jovem irmã do biólogo Stapleton, obviamente apaixonado por ela. Os dois estavam indo tão bem que Henry planejava pedi-la em casamento, mas quando finalmente conseguiu um encontro a sós com a garota, ela apenas lhe disse desesperada para que fosse embora da região, senão seria pego pelo cão infernal. Então os dois foram interrompidos pelo irmão dela, sem que ela pudesse responder sobre o casamento. O biólogo deu a explicação de que como aquilo era muito abrupto, só se conheciam há poucas semanas, seria melhor serem só amigos e só depois de alguns meses pensar em cultivar qualquer coisa a mais. O próximo acontecimento relevante aconteceu quando Watson e o Lord Henry investigavam as atitudes estranhas do mordomo que todas as noites saía e voltava não se sabendo para onde. Quando viram na janela da mansão, usando uma vela para fazer um sinal de luz, o interrogaram e o ameaçaram de demissão caso não contasse o que era aquilo, ao qual a esposa do mordomo apareceu e disse que era por causa do irmão caçula dela, que era um criminoso fugitivo que estava vivendo no meio do pântano. Então, como ela não podia deixá-lo morrer de fome, toda noite o mordomo fazia um sinal com a luz de uma vela na janela, e ao longe, o fugitivo fazia o mesmo, demonstrando a parte do pântano em que estava, para então irem levar comida. Lord Henry perdoou o casal de empregados, mas ele e Watson automaticamente se armaram para ir ao pântano em busca do criminoso, para prendê-lo já que poderia ser um perigo. No pântano, eles ficaram assustados com os uivos de um cachorro ao longe, assim como dizia a lenda do cão infernal, mas ignoraram e entraram numa grande perseguição ao homem que era baixinho e robusto que nem a irmã, mas acabaram perdendo de vista. Enquanto iam embora, Watson notou algo de estranho. Ele viu no meio dos rochedos, ao longe na luz do luar, o vulto de um homem muito alto e magro, o que confirmou a existência de dois homens misteriosos sobrevivendo naquela área, e poderiam apresentar um grande perigo, além da presença real de um cão. No dia seguinte, o mordomo veio lhes questionar sobre terem perseguido seu cunhado fugitivo, e conseguiu fazer as pazes com Watson e Henry, explicando que enquanto estivesse no pântano, o fugitivo não faria mal a ninguém, nem às poucas casas da área, já que isso revelaria sua localização. Eles só queriam paz por alguns dias, até o fugitivo pegar um navio para a América do Sul. Acordo esse ao qual Watson e Henry acabaram aceitando. Em troca, o mordomo acabou por lhes dar duas informações muito importantes que conseguiu. A primeira era que no dia que o antigo Lord Baskerville foi morto pelo cão infernal no pântano, ele tinha saído para se encontrar com uma mulher, cujas iniciais são LL, algo que ele percebeu pelos restos de uma carta que foi queimada. E a segunda informação é de que ao ir levar comida para seu cunhado foragido no pântano, este confirmou que realmente havia um homem estranho vivendo naquela área, no meio das rochas, que eram restos das casas dos homens das cavernas. E esse homem estranho era muito alto e magro. Era um cavalheiro que recebia a alimentação de um garoto que ia lá todos os dias levar recursos. Tudo isso deixou claro para Watson que realmente o fugitivo, parente do mordomo, vivendo no pântano, não era preocupação nenhuma, mas porque um cavalheiro estaria lá, e ainda mais como funcionário e um cão. Os próximos passos eram procurar esse homem misterioso e procurar a mulher cujas iniciais são LL. Ao questionar na região soube de Laura Lyons, uma mulher cujo casamento tinha sido arruinado pelo marido ter fugido, e ao interrogá-la, soube que realmente tinha sido ela a mandar a carta que chamou o Lord Charles Baskerville para fora de casa, para o pântano, no dia que morreu. E o motivo, de acordo com ela, era simplesmente para tratarem de que Charles iria ajudar em todas as partes financeiras e judiciais do divórcio dela.
Após isso, Watson foi à procura do homem misterioso da floresta, descobrindo o caminho feito pelo garoto que lhe levava comida, e após andar bastante, deu de cara com a cabana de pedra, abandonada milhares de anos atrás pelos homens das cavernas, que atualmente o homem misterioso estava usando de abrigo. Assim ele ficou lá dentro, esperando até ouvir os passos do homem misterioso voltando. Armou seu revólver, mas se surpreendeu quando Sherlock Holmes lhe disse: "Mas cuidado com essa arma, meu caro Watson." O homem misterioso da floresta era ninguém menos que Sherlock Holmes, que fingiu estar em Londres para evitar suspeitas da realidade. Assim, enquanto Watson investigava o caso por dentro da mansão, ele estaria investigando o caso pelas florestas e pântanos. Todos os relatórios que Watson escreveu para ele eram desviados até o ponto do menino levar para ele na cabana. Então estava a par de tudo, e agora iriam juntar as informações que os dois chegaram para a conclusão final. Encaixando as peças, Sherlock Holmes deixou claro que já tinha concluído que o assassino que formulou tudo aquilo era ninguém menos que o biólogo Stapleton, que simplesmente mandou um cachorro perseguir Charles Baskerville até este morrer de medo de ser o cão infernal. Só havia alguns pontos a serem pesquisados: a motivação dele para o homicídio, a relação da senhora Laura Lyons com o caso, e o mais importante e difícil: como provar que ele era culpado da morte de um homem que foi encontrado intocado e com parada cardíaca. Incluindo o próprio Sherlock, falou pro Watson que aquela mulher que o biólogo dizia ser sua irmã, na verdade era sua esposa, já que quando viajaram para aquela região, mandou que fingisse que fossem irmãos, exatamente porque se as pessoas pensassem que a sua mulher estava solteira, ela seria muito útil para atrair suas vítimas. Algo que estava funcionando muito bem com Henry. Também teria sido ele o homem que perseguiu Henry enquanto este tinha acabado de chegar em Londres. Enquanto quebrava a cabeça com isso, ouviram os uivos de um cachorro correndo ao longe, seguido pelos gritos de um homem fugindo. O método do assassinato tinha se repetido, então os dois se apressaram correndo com a esperança de encontrar Lord Henry e salvá-lo. Mas ao se aproximarem do homem correndo da fera, este caiu no meio das rochas quebrando o pescoço. Quando chegaram ao cadáver contorcido no chão, este já estava morto, e o animal já tinha ido embora. Os dois ainda viram o biólogo Stapleton se aproximando desesperado para ajudar, com Watson odiando o causador de tudo isso, que agora fingia ser só uma testemunha tentando ajudar. Mas como não tinham provas, era melhor não deixá-lo saber que já sabiam de sua culpa. Porém havia um problema: ao olharem o rosto do cadáver, este não era o de Henry, e sim do criminoso que vivia no pântano, mas ele estava usando as roupas de Henry. Foi então que Watson relembrou que o Lorde tinha doado suas roupas velhas para o mordomo levar ao fugitivo, e foi esse cheiro que atraiu o cão. Assim, sabendo que o Lord Baskerville estava bem em casa, os três resolveram levar o cadáver do homem, situação na qual Watson e Sherlock conversaram, e Sherlock disse: Charles Baskerville morreu de ataque cardíaco, e o fugitivo morreu com a queda nas pedras. Mesmo que saibamos que o biólogo do nosso lado é o culpado, isso não é suficiente para provar para o júri. Nós precisamos preparar uma situação que consiga provar isso, e como o Lord Henry ainda está vivo, vamos usá-lo de isca para a próxima caçada. Ao chegarem na mansão, Sherlock entregou para Henry uma série de instruções sobre o que teria que fazer na noite seguinte, e deixou claro para John Watson que tinha o total de um dia para encontrar todos os pontos que faltavam. Sherlock Holmes resolveu analisar todos os quadros familiares da casa, de toda a família Baskerville, até que encontrou um ancestral extremamente parecido com o biólogo Stapleton. Com isso, Sherlock concluiu a motivação dos assassinatos. Stapleton devia ser um parente perdido da família Baskerville, e portanto estava usando a lenda do cão infernal para causar a morte de todos os outros sucessores para ficar com a herança. Ao raiar do dia, Sherlock e Watson viajaram para a casa de Laura Lyons, mais uma vez questionando por que ela tinha traído Lord Charles para o pântano no exato momento que ele morreu. Foi então que Sherlock disse que caso ela não colaborasse, ela, Stapleton e a esposa dele poderiam ir presos juntos. Isso surpreendeu a moça, porque até onde ela sabia Stapleton era solteiro, e foi então que Sherlock disse pra ela que Stapleton era casado e enganava todo mundo dizendo que sua esposa era sua irmã. Sherlock inclusive mostrou fotos que conseguiu pesquisando na antiga cidade onde o casal morava. Laura Lyons ficou tão chocada com tudo isso que resolveu dizer a verdade.
Ela disse que por ter se casado com um homem que foi embora, ela nunca tinha se dado ao trabalho de buscar o divórcio, mas Stapleton prometeu se casar com ela se ela se divorciasse, usando isso como pretexto para que ela mandasse uma carta para Lord Charles Baskerville, pedindo para se encontrar com ela no pântano para que a ajudasse na documentação. Assim tudo se encaixou, e Stapleton usou essa mulher para conseguir atrair sua vítima para o local do crime sem que tivesse nenhuma relação com o ato, e não fosse visto como suspeito. Com isso, Sherlock e Watson voltaram para a cidade, se encontrando com Lestrade, um inspetor de polícia de Londres que Sherlock chamou para ajudá-los na operação final, para provar a culpa de Stapleton. Nos momentos finais, Sherlock, Watson e Lestrade se prepararam no lugar que Sherlock havia combinado que o Lord Henry passaria. Era óbvio que como a tentativa de assassinato de Stapleton na noite anterior não funcionou, ele a faria o mais rápido possível, ou seja, essa noite. Ali eles esperaram até conseguir ver Lord Henry correndo fugido de um gigantesco cão, mas esse cão assustou a todos porque ele realmente brilhava no escuro, como se envolto em chamas, fazendo com que todos pensassem que era sobrenatural. Os homens ali não pensaram duas vezes e correram atrás do cão enchendo de tiros de seus revólveres até matarem o animal. Após socorrerem o Lord Henry, que estava extremamente assustado, foram analisar o cadáver da fera e perceberam que era um cão mestiço de aparência extremamente grande e feia, que tinha sido completamente lambuzado por uma mistura de fósforo que brilhava no escuro e tinha sido usada para que qualquer um que o visse pensasse ser um cão em chamas e julgasse ser algo sobrenatural. Era uma conclusão óbvia, que Stapleton acompanhava o cão ao longe para levá-lo embora após o assassinato, mas com o barulho dos tiros, Stapleton fugiu, os fazendo ter que procurá-lo para prendê-lo. Ao chegarem na casa de Stapleton, não o encontraram, mas encontraram a esposa dele presa e amordaçada, como ele sempre fazia para impedir que ela impedisse a caçada. Ao socorrerem a mulher, ela lhes mostrou os muitos machucados que tinha dos abusos domésticos, explicando que nunca quis contribuir para aquilo. Apenas fazia isso pelas ameaças do homem. Ela sabia para onde Stapleton tinha fugido, por esconderijo no meio do pântano, onde ele guardava o cachorro demoníaco. Só ao amanhecer, os homens conseguiram encontrar o caminho para esse esconderijo, encontrando os restos do cativeiro do cão, a substância à base de fósforo que brilhava, mas Stapleton, o assassino, estava tão desesperado ao fazer sua fuga na escuridão que acabou caindo e afundando na lama do pântano, subindo para sempre da vista de todos. Então, para conhecer mais aventuras de Sherlock Holmes, não se esqueça de dar uma olhada completa aqui no canal, que já fiz vídeos sobre um estudo em vermelho, um estudo em esmeralda, um escândalo em Boêmia com Irene Adler e um problema final com Moriarty. Além, é claro, de outras histórias investigativas como a de Auguste Dupin. Planejo futuramente falar também algo de outras sagas investigativas, como a Agatha Christie, mas aí são só planos muito futuros. Obrigado pela sua visualização. Não se esqueça de me apoiar deixando seu like e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.